Olá pessoal, professor Rafael aqui para mais uma aula de arte e hoje, dando continuidade à nossa matéria falando de arte pública, a gente começou aqui neste capítulo 13, na página 202 do nosso livro Arte de Perto. Esse é o livro do ensino médio, né? Para o ensino fundamental, aí para quem tem curiosidade é esse daqui. E aqui neste capítulo a gente foi falando da arte pública, conversamos um pouquinho sobre isso, né? Entramos nesse capítulo onde fala do muralismo mexicano, vimos como a obra de arte invadiu a cidade, tomou conta das partes públicas, saindo do museu e dando um maior acesso para as pessoas que não se interessam muito por isso, né? Então um tipo de intervenção urbana, a arte urbana é aquela arte que vai até você, você não vai até ela, você está passando e acaba dando de cara com aquilo, ou então encontra com um artista de rua e tudo mais. É uma intervenção. E aí a gente viu aqui o muralismo mexicano, passamos também pelos primeiros grandes artistas mais contemporâneos, né, da arte pop, e a gente viu três artistas importantes na aula passada, né? Kenny Scharf, também o Keith Haring e o Jean-Michel Basquiat. Esses três artistas foram muito importantes para a história da arte e do grafite. E hoje a gente vai entrar num assunto da página 211 que fala pichação ou grafite. Então, o que é a pichação? O que é o grafite em relação à pichação? Nós vimos que o grafite aqui ao longo dos tempos, desde os afrescos, eles vêm tendo a sua importância para a arte de um modo geral no mundo, transformando, né? Trazendo mensagens, fazendo as pessoas pensarem a respeito daquilo que vê na cidade e se questionar sobre tudo isso. E a pichação? Ela tem o mesmo fundamento? Por que pichar em lugar que não pode? Por que é crime? Deveria ser? A gente vai assistir hoje um documentário chamado Picho. Beleza? Esse documentário está no YouTube. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Vou deixar aqui no nosso vídeo para vocês um trechinho para vocês darem uma olhada. Mas é só procurar no YouTube por P-I-X-O, Picho, e você vai ver esse documentário inteiro para ver o ponto de vista dos pichadores. É um documentário bem underground, suburbano, com a visão de pichadores, entrevistas e tudo mais, experiências, e que discute um pouco a importância do picho para a cidade ou não. Vocês devem estar curiosos para saber a minha opinião. Bom, eu como professor de arte, vejo assim, a arte para que ela seja efetiva, ela tem que chegar nas pessoas e modificar as pessoas de alguma forma. Então quando eu leio uma poesia, eu fico emocionado e lembro de um momento da minha vida e falo, nossa, é isso mesmo. Por que eu não li isso antes, né? Sofri por amor, fui traído, ou então perdi um grande amigo, ou então não, ao contrário, são sentimentos de alegria e que a gente ouve aquela música que fica muito feliz. Enfim, a arte tem que bater em você, se comunicar com você, né? Então você olha para ela, ou escuta ela, ou sente o cheiro dela, e aquilo mexe com você de alguma forma, seja emotiva, seja racional. Mas que você vai entrar em processo de reflexão e de alguma forma aquilo vai te transformar. Então, o grafite ele tem esse poder. E ele ganhou toda essa notoriedade desde essas épocas, desses artistas mais antigos que a gente veio falando aqui no livro. E hoje em dia, alguns artistas são tão importantes que eles são contratados para fazer lugares imensos, como os Gêmeos, por exemplo. Então, esse tipo de arte ganha poder, ganha espaço, ganha diálogo. Você fala, mas professor, aqui no Brasil ninguém liga para isso, aqui no nosso... Então, pessoal, será? Será mesmo? Ou será que a gente está tendo uma visão unilateral? Porque se a gente for procurar saber de verdade o que é tudo isso, a gente vai encontrar muito material e a gente vai ver a cidade repleta desse tipo de comunicação. Porque muitas vezes eu olho para aqueles pichos e eu não entendo nem o que está escrito ali. Eu sei que é um protesto, mas quem está protestando? O que ele está protestando? Então você vai ver vários pontos de vista dentro desse documentário que a gente vai assistir, do qual eu já vi algumas vezes, mas que a minha opinião não mudou muito a respeito disso. Se eu tenho, por exemplo, a capacidade artística de me expressar, para comunicar, para gerar um pensamento, de repente conduzir uma nova reflexão acerca de um determinado assunto,
por que eu vou fazer isso menor? Né? Vou lá e vou me arriscar, vou fazer onde não pode. E a gente tem um exemplo aqui também na página 211, esse local aqui na Praça João Cândido de Curitiba, um patrimônio histórico de 1915 pichado. Essa pichação não vai fazer diferença para quem a vê, ao contrário, vai criar um pouco de raiva nas pessoas que veem isso, mas vai ter essa comunicação, né? Vai conseguir despertar esse sentimento. Só que, por exemplo, todo patrimônio tombado, ele tem um prazo de vida aí no nosso planeta e eles vão acabando se não forem cuidadas, se não forem restauradas. Por isso que eu entendo a pichação, entendo o lado dos pichadores, mas eu entendo o lado de quem não aprova também. Beleza? E eu aprovo ou desaprovo? Depende. Onde vai ser usado? Vai chegar em alguém essa comunicação? Não vai fazer com que uma pessoa desembolse dinheiro para ter que reparar o dano que você causou naquele patrimônio? Outra coisa, é um patrimônio público? Porque se é público é meu também, sai dinheiro para pintar aquilo. E quem não gosta vai querer pintar. E aí vai mais dinheiro nosso nessa investida aí. Eu acho que o dinheiro público tem que ir para saúde, educação, segurança e coisas mais importantes. Eu olho lá para o prédio que está pichado, eu não entendo o que está falando, nada. Porque às vezes fala, mas eu olho também, às vezes a obra de arte é um borrão, eu também não entendo nada. Será? Será que se você olhar com mais calma, não tem alguma informação ali? E de qual que você está falando? Me mostra, né, que não diz nada. Porque os grafites que eu conheço na cidade é o contrário, eles são desenhos muito simples, justamente para chegar nas pessoas. Né? Eu vou deixar alguns exemplos dos gêmeos. Então vamos assistir esse documentário e depois a gente vai tendo opiniões a respeito. Beleza? No final vocês vão responder a seguinte pergunta: pichação é arte? Quero a sua opinião. Beleza? Então bora lá, vamos assistir junto. E bom documentário a todos e até semana que vem. Não esqueça de mandar essa atividade lá pelo Google Classroom, por uma foto, com sua opinião escrita com uma letra que dê para eu entender no seu caderno, beleza? E um grande abraço a todos.